Salve, salve, meus queridos amigos! Vamos continuar nossa série com Mauro Bilino e Paul Wallis. E no episódio de hoje exploraremos o profundo significado por trás do termo kavod, muitas vezes traduzido como a glória de Deus. Se você caiu aqui de paraquedas, sugiro que assistam aos 4 vídeos anteriores para uma melhor compreensão e, claro, para conseguir seguir a linha de raciocínio dos tradutores. Se você for daqueles que, como eu, assiste aos poucos, coloque a playlist nos favoritos, assim tá tudo garantido. Se você também quiser ajudar o canal a recontratar nosso editor, a chave Pix estará na descrição e também no post fixado. Agora sim, vamos começar. Kavod, a glória de Deus? Sejam muito bem-vindos, eu sou Wagner Souza e venham comigo mais uma vez navegar por este mundo inteligentemente proibido. Na Bíblia, muito se fala no conhecido Espírito de Deus e na chamada glória de Deus. Como vimos anteriormente, o termo ruach foi erroneamente traduzido como Espírito. No entanto, o mesmo erro aconteceu com a palavra hebraica kavod, que foi traduzida como a glória de Deus. Mas será? Mauro Bilino nos mostra onde se inicia a confusão, porque estamos falando não de algo espiritual, mas de algo material. O termo kavod quase sempre aparece junto com outros 2 elementos, ruach e querubim. São muitas passagens bíblicas que se menciona esse conjunto de objetos voadores ligados entre si. Mas quem traduziu o termo kavod como glória? E o mais importante, por quê? Foram os gregos do século 3 a.C. O motivo? Eles utilizaram a palavra grega doxa, que na linguagem contemporânea é interpretada como glória. Em vídeos anteriores te mostrei que o termo Elohim não significa um deus, mas de fato muitos indivíduos. E o mais importante, não eram divindades espirituais, mas indivíduos de carne e osso, os poderosos, como o apóstolo Paulo os definiu de maneira muito correta. Vimos também que os redatores foram extremamente criativos, já que decidiram traduzir o termo ruach como Espírito de Deus. O motivo? Para que o texto tivesse a conotação espiritual. Da mesma forma, aconteceu com o termo kavod, nosso foco hoje. No entanto, existiu um grande problema. Na tradução correta, o significado é real, concreto, poderoso e igualmente perigoso. Isto é, o contrário de espiritual. Mas vejamos algumas passagens que nos falam sobre esta glória de Deus, como ela se manifesta, e entender de vez que kavod de fato é um objeto concreto e material. Entre os muitos exemplos, Mauro Bilino nos chama a atenção para o capítulo 33 do Êxodo. Lá, Moisés quer garantir que o Elohim chamado Yahvé cumpra a promessa de guiar o povo para conquistar a terra prometida. Como garantia, Moisés quer uma demonstração de seu kavod. E Moisés disse: rogo-te, mostra-me a tua glória. E Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse ainda: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre uma penha, e quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Na realidade, Moisés quer uma prova. Ele quer ver com os próprios olhos a arma e o poder militar desse Elohim, até porque ele prometeu. O Elohim de Israel, chamado Yahvé, entende sua necessidade, aceita seu pedido, mas avisa: é algo extremamente perigoso que pode causar a morte. Então, o Elohim Yahvé se prepara para uma série de instruções muito práticas a Moisés e toma algumas precauções. Pela manhã, Moisés deve subir a montanha essencialmente sozinho. E deixa claro que nem homem nem animal deve estar com ele. Caso contrário, morrerão. Contudo, traz algo ainda mais curioso. Ele diz a Moisés que ele não será capaz de ver o kavod pela frente, mas somente por trás. Caso contrário, morreria.
E disse mais: e quando o cavode passar, ele deve se proteger nas fendas das rochas da montanha, porque somente assim Yahvé poderá protegê-lo da morte certa. A história continua, e à medida que o cavode avança, as pessoas abaixo testemunham fenômenos impressionantes e ouvem ruídos poderosos da presença divina, conhecida como a glória de Deus. Quando Moisés desceu no Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, ele não sabia que o seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés, notaram que a pele do seu rosto resplandecia e tiveram medo de chegar perto dele. Mas quando Moisés o chamou, e Arão, juntamente com todos os líderes da comunidade, voltaram-se para ele, e Moisés lhes falou. Depois todos os israelitas aproximaram-se, e ele lhes deu todas as leis que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, cobriu o rosto com véu. Mas sempre que entrava na presença do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, anunciava aos israelitas o que lhe tinha sido ordenado. Quando os israelitas viam o rosto resplandecente de Moisés, ele tornava a pôr o véu sobre o rosto, até entrar para falar novamente com o Senhor. Após a experiência intensa, Moisés desce da montanha e se apresenta diante das tribos de Israel. Ele está com o rosto avermelhado, ardendo como se tocado por uma chama ardente. A partir desse momento, toda vez que sai de casa, Moisés passa a usar o véu e somente o retira quando entra em alguma tenda. Mas esse episódio é muito estranho, não? Pense, faz algum sentido glória espiritual queimar como fogo? Estamos falando de algo espiritual. Vejamos como a passagem bíblica faz mais sentido e possui lógica quando usamos a tradução correta. Quando Moisés subiu a montanha, o cavode dos Elohim estava no topo, produzindo uma nuvem que o cobre. Estamos falando de um objeto que vem, passa e depois paira ou pousa no topo da montanha na frente de Moisés. Belino chama atenção para alguns pontos muito interessantes, já que nos leva a muitas perguntas. Como Moisés era atrevido, não? Pedir a Deus uma prova de seu poder? E por que Deus não o triturou pelo seu atrevimento? E por que Deus precisou de tempo para mostrar sua glória? Só mostrou na manhã seguinte? Deus precisa disso? E por qual razão é dito que a glória de Deus passou de um lugar para o outro? E por que não podia ser vista de frente, mas apenas por trás? Se o que passou na frente de Moisés era tão perigoso que exigia proteção especial, por que Yahvé não conseguia protegê-lo dos efeitos de sua própria glória? Como simples rochas poderiam fazê-lo? O que de fato aconteceu com Moisés para que ele descesse com o rosto queimado? Foi atingido por alguma radiação que, como o Sol produz queimaduras? Diante disso, é impossível não imaginar. Deus é incapaz de controlar os efeitos produzidos por sua própria glória? São perguntas impossíveis de responder considerando a tradução errada para cavode, como glória espiritual de Deus. Simplesmente soaria como um absurdo incompreensível. Vejamos outros exemplos interessantes que novamente confirmam que cavode, a chamada glória de Deus, era um objeto material e não algo espiritual. E quando Arão falava à congregação dos filhos de Israel, viraram-se para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Mais uma vez, para ver o cavode é preciso olhar para cima. Talvez olhassem em função de algum som alto que tenha capturado a sua atenção. Bem, de qualquer forma, essa glória é um objeto bem definido e localizado em um ponto específico do espaço. Vamos a outro exemplo interessante no livro de Ezequiel. O profeta narra que foi levantado por um ruach e diz: então o ruach me levantou e ouvi por trás de mim uma grande voz que dizia: bendita seja o cavode do Senhor, desde o seu lugar. Mauro Belino aponta que essa tradução mais parece uma invenção. Diz que, na verdade, as Bíblias, como a Bíblia King James, escrevem que a glória de Deus estava sendo abençoada daquele lugar. E pergunta, como o lugar abençoa a glória? É ainda mais absurda porque é uma leitura errada da palavra hebraica berum. A confusão é porque o termo berum é lido como Baruch.
No entanto, Baruch significa abençoado, mas em hebraico a leitura correta é Berum, e Berum significa subir do chão. A tradução exata foi confirmada pelo exegeta hebraico professor Emanuel Tov em seu texto Crítica Textual da Bíblia Hebraica. O termo kavod tem sua origem relacionada ao armamento de batalha. Isso se deve ao significado literal de sua raiz, que é pesado, sendo associado ao armamento robusto, como armas pesadas e defesas utilizadas em uma batalha. Portanto, não há dúvida de que o kavod de Yahvé está no chão em um local muito específico e à medida que sobe faz um grande barulho. A Bíblia não pode ser mais clara do que isso. Mauro Bilino nos mostra outro ponto curioso: as evoluções aéreas feitas pelo kavod. Então a glória do Senhor subiu do querubim para o umbral da casa, e a casa encheu-se da nuvem, e o átrio encheu-se do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins ouviu-se até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Vejamos agora como fica com a interpretação correta, sem influências teológicas ou dogmáticas. O kavod fica dentro do templo, subindo do chão, passando sobre o topo e pairando sobre os querubins, que eram figuras aladas. Suas asas produziam um som tão alto que podia ser ouvido do outro lado do templo, embora não pudessem vê-los. Então, tanto o querubim quanto o kavod se levantaram, e o kavod de Yahvé foi pousar na montanha a leste da cidade. Se essa série continuar, falaremos sobre os querubins, porque Mauro Bilino nos aponta que eles também eram máquinas voadoras. Por enquanto, continuemos com o kavod. No capítulo 43, Ezequiel descreve o kavod vindo do leste, mais uma vez produzindo um barulho alto, iluminando a terra abaixo. E isso nos diz algumas coisas. Que a glória de Deus não veio do norte, sul ou oeste, mas sua localização estava limitada e que o ruído e luminosidade aumentaram à medida que o kavod se aproximava. Não poderia haver descrição mais certeira da chegada de um objeto voador que produz sons e efeitos visuais. Além disso, Ezequiel estava acordado e não era louco. Ezequiel ainda compara os vários encontros que teve com OVNIs, esses objetos voadores. E diz ainda que em uma dessas experiências finalmente entendeu o que eram aqueles objetos, os querubim que encontrou lá no rio Quebar. Os querubins aparecem em várias passagens. Bilino nos chama a atenção para a visão inicial, descrita em Ezequiel 10. Depois olhei, e eis no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como que em uma pedra de safira, semelhante quanto à aparência a um trono. E viu-se sobre ela a figura de um homem, desde a cintura para cima, e vi ainda como que um metal resplandecente como um brilho do ouro, que refulgia da cintura para baixo. Tendo estendido a mão, tomou-me pelos cabelos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou, em visões de Deus, a Jerusalém, à entrada da porta de dentro, que olha para o norte, onde estava o ídolo dos ciúmes que provoca o ciúme. Quando pensamos no termo glória, imediatamente imaginamos algo grande e poderoso, não é mesmo? Paul Wallis vai além. A palavra glória na tradução para o inglês é um tanto confusa e vaga. Se a usarmos com viés religioso, ficaria assim: ah, glória, uau! No entanto, é como se fosse o uau de Deus. Paulo nos chama a atenção para o Salmo 24. Nele é dito que abriram as portas para Olã, ou seja, para o além, para o desconhecido, que é o mesmo que esperassem que algo entrasse por aquela porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Estavam esperando era o Panim El HaKavod, que significa o Rei com seu Kavod. A porta é algo físico e material. Então, de onde esse Kavod vem? Em Êxodo 33, o Ali nos mostra algo que passou despercebido. Moisés quer a prova da glória de Yahvé e pede para ver seu Kavod. Então Yahvé diz:
Não, isso não é possível. Você não pode ver a minha glória face a face, porque isso matará. Certo? Mas como Moisés conversou cara a cara com Yahvé durante vários dias e não foi morto? Bem, estamos falando o seguinte: você não pode ver a minha glória ou ela vai te matar, exceto sob condições específicas. Agora que você pediu, não pode mais. Você pode ver a minha glória, a minha bondade por trás. Além disso, só poderá ver depois que a encosta da montanha estiver sem pessoas e animais. Assim você pode ver a minha glória, enquanto ela se afasta de você. No entanto, você terá que se esconder em uma fenda na rocha para não ser morto durante o processo. É uma imagem muito incoerente que deixa qualquer leitor absolutamente perplexo. Não desrespeita os tradutores, porque está claro que se trata de algo material e físico, algo como uma tecnologia. Eles não tinham acesso à tecnologia para entender o que estava acontecendo e decidiram usar uma linguagem espiritual. Então, Kavod se tornou glória, pané, pesado, se tornou face a face. Kavod é uma nave, e a razão pela qual Moisés não pode ver o Kavod pane, porque é um equipamento pesado, não é um encontro cara a cara, mas uma comunicação ao ar livre. O Senhor está dizendo a Moisés: você não pode estar ao ar livre quando a coisa grande e pesada for lançada. Por isso, pode representar um perigo. Esconda-se na fenda da rocha. Paul Wallis compara ao lançamento do ônibus espacial. Os técnicos mais próximos do local de lançamento estão a aproximadamente 5 km de distância, porém não protegidos por uma fenda na rocha, mas por 3 metros de concreto. Portanto, quando o Senhor adverte que estar ao ar livre durante o lançamento do objeto grande e pesado pode ser fatal, faz todo sentido. As gerações de tradutores nunca testemunharam o lançamento de um foguete, carecem de conhecimento tecnológico, mas também não procuram compreender quando se deparam com este trecho. Daí decorre uma tradução insatisfatória, incapaz de explorar a profundidade desse fenômeno físico. Se você ainda tem alguma dúvida de que Kavod é um equipamento que opera desta forma, Paul Wallis chama atenção para o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma visão extraordinária. Ele observa um vento tempestuoso vindo do norte, trazendo consigo uma nuvem impressionante com um fogo de luz. No meio dessa nuvem, Ezequiel percebe 4 seres vivos com uma aparência humana, cada um com 4 faces. Ao lado de cada ser vivo há uma roda brilhante que se move em qualquer direção sem virar. Essas rodas estão intimamente ligadas aos seres vivos, movendo-se junto com eles de acordo com o ruach que compartilham. Aqui temos um turbilhão de vento que vinha do norte, uma nuvem com grande fogo e um brilho ao redor irradiando do meio da nuvem. Para o nosso olhar do século XXI, não é difícil imaginar um foguete lançador. Ele fala sobre 4 seres com aparência humana, o que é uma coisa engraçada de se dizer. Por isso, Ezequiel é chamado de literatura apocalíptica, devido à natureza misteriosa e enigmática de suas descrições. Ezequiel simplesmente descreve o que viu, deixando para o leitor a tarefa de decifrar o que era, uma vez que ele mesmo estava intrigado. Ao relatar o som produzido pela nave em movimento, ele o compara ao rugido de muitas águas, como uma cachoeira imponente. Essa comparação, embora acessível para nós do século XXI, adiciona uma camada de mistério e grandiosidade à descrição. Sem dúvidas, né? Ele nos dá tantos detalhes que a NASA tem uma patente sobre essas rodas desde 1974. Claro, como te mostrei no vídeo anterior. Bem, mas agora se pergunte, como alguém que nunca viu uma aeronave, nunca viu um ônibus espacial, nunca viu um foguete mundo proibido, nunca imaginou uma tecnologia antigravitacional de qualquer tipo, descreveria isso? Hoje temos conhecimento e estrutura para dizer que era o Kavod ou ruach, porque as 2 palavras foram usadas para identificar o mesmo fenômeno. Então a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me disse: levanta-te e vá para o vale, e ali eu falarei contigo. Levantei-me e fui para o vale, e eis que o Kavod do Senhor estava lá, como o Kavod que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra.
Então eu me levantei e saí da nave, e eis que ali o Kavod de Yahvé estava com o Kavod que vi no rio Quebar. E caí de cara no chão e entrei no Ruach. Esta palavra única provoca outras traduções em que o Ruach entra em Ezequiel. No entanto, a ordem das palavras implica que Ezequiel viu o Kavod e entrou no Ruach. Em outro momento, as palavras são usadas para referir ao mesmo fenômeno material. O Ruach me levou e atrás de mim ouvi um grande som vibratório, abençoada Kavod de Yahvé em sua morada. Esse som emanava das asas dos seres vivos, batendo umas contra as outras e as rodas ao lado deles, criando um intenso som vibratório. O Ruach continuou a me conduzir e eu fiquei amargurado e com raiva, pois a mão do Senhor pesava sobre mim. Finalmente cheguei a Tel Aviv, onde os exilados viviam ao lado do rio Quebar, e ali permaneci em estupor por 7 dias. Sobre as cabeças dos seres vivos havia uma superfície sólida e brilhante como os cristais, estendida acima deles. Sob essa superfície, suas asas estavam abertas, tocando uma na outra. O som de suas asas movendo-se assemelhava-se ao ruído das águas da enchente, à voz de Shaddai e ao barulho de uma tempestade ou de um acampamento armado. Quando pararam e baixaram as asas, houve um barulho. Ezequiel parece discutir religião e política, ansioso para fortalecer a autoridade de Yahvé sobre o grupo de pessoas. Paul Alice explica que enquanto tenta discutir religião e política, Ezequiel se distrai com detalhes e funcionamento das rodas, das asas, da textura do domo acima deles, o material ao seu redor, o ruído e o movimento e o fato de estarem sendo transportadas pelo ar em diferentes locais. Essa visão desafia a concentração de Ezequiel, que está imerso vendo um OVNI. A glória reside exatamente no ponto que Ezequiel descreve que pode voar. É algo físico, sobretudo naquele tempo. Essa é a glória. Esse é o Kavod que entra pelas portas para o desconhecido no Salmo 24. Você pode simplesmente discordar de mim em todos esses pontos. Porém, te proponho. Que tal deixarmos as palavras Tub, Pan, Kavod, Ruach, Olam sem tradução e ver como elas operam? Veja o que um Kavod faz e veja como ele se comporta e não traduza. Veja qual é o significado de Pane e como isso opera no encontro de Moisés com o Kavod lá no Monte Sinai, no Êxodo 33. Bem, mas agora é minha vez. Faça o que propõe Paul Alice com todas as palavras nas quais tratamos e aprendemos ao longo desses 5 episódios. Faça isso. Apenas faça isso. E veja com seus próprios olhos o quão grandioso e interessante é esse mundo inteligentemente proibido. Por fim, me despeço, espero que tenham gostado. Se não assistiram aos episódios anteriores, deixei o link da playlist aqui no post fixado. Se quiser ajudar o canal de alguma forma, a chave Pix estará aqui também no post fixado e na descrição. E se eu conseguir fazer o próximo episódio, porque eu ando fazendo tudo sozinho e nós conseguimos recontratar nosso editor, o próximo capítulo será sobre os querubins, ou alguma outra novidade, porque as traduções do Mauro Bilino continuam, também os estudos do Paul Alice. Fechado? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.